Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Estamos aqui de novo para poder gravar mais uma live barra podcast. Dessa vez aí com convidados ilustríssimos, uma família de convidados, né? Dois irmãos, Daniel Morita, bem-vindo, já vai entrando, cara, rápido. Davi Morita também, vai ser um papo bem legal aqui sobre planejamento no digital ou no normal manual, né? E bem-vindos. Marcos Celestrino, meu grande amigo, bem-vindo, cara. Ah, Daniel, tudo bom? Fala, Thiago. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, cara. E por aí? Tudo ótimo Davi, também. E aí? Opa! opa! Nossa, problema técnico aqui. Você olhou para mim e assustou, né, cara? Você derrubou o celular na hora. Não, essa minha tecnologia aqui é bem avançada, é bem avançada. Tá certo. O Augusto está entrando aqui daqui a pouco. Tivemos um probleminha técnico lá com o pré-alinhamento, né? Sim, sim. Ai, ai. E como é que estão as coisas por aí? São Paulo tá muito frio? É, tá bom, né? Olha o Tá Kogut bom. aí. O pessoal, Oi, Aí, querido. boa como é noite. que... Davi, Daniel, Thiago, tudo bem? Opa, tudo bem? Tudo bom Tudo aí, bem? pessoal? Que Tudo legal. ótimo. Eu tô num fuso horário diferente aqui, eu tô uma hora mais cedo aqui em Cuiabá. Ah, é Olha verdade, só. né? Uma hora antes, é verdade. 32 graus agora, tô de boa aqui, tô tranquilo, né? Diferente de Porto Alegre, talvez São Paulo, nem sei como é que tá a temperatura aí, tudo bem? Tá bom, Tá tá tudo bom. bem. Tá tudo bem. O importante é que a gente não pode reclamar, porque quando tá frio, reclama que tá frio, quando tá calor, reclama que tá calor. E assim, Faz quando tá sentido. chovendo, reclama que tá chovendo, Faz sentido. né? Aqui em Porto Então, Alegre, Com eu estou em Porto certeza. Alegre hoje, sabe? Estou fazendo é. uma live de um lugar diferente hoje, né? E engraçado aqui é que você está dentro da sala, tá tudo quentinho, né? Ar-condicionado quentinho. Saiu aqui na porta, cara, para ir de uma sala para outra, você congela. Não tem nem Aqui tá roupa a para poder ficar assim. temperatura tá gostosa aqui em São Paulo. Ah, Pô, maravilha. tô vendo que vocês estão com Ent- a camisetinha aí, né? Na verdade, eu tenho o costume de usar camiseta preta há uns anos, né? E só camiseta preta, né? O meu varal é do Batman. O meu guarda-roupa é igual ao do Batman. Você É sabe, o Roberto Carlos, só que do lado negro da força. É, hein, exatamente. Davi, você sabe que o Einstein, ele só usava camisa branca, né? E sempre do mesmo tipo, o mesmo jaleco, a mesma camisa, que era para não gastar a energia do pensamento, da ideia dele, para não gastar assim, tendo que escolher qual roupa ele ia usar. Então era sempre a mesma também, né? Então vamos É, lá, né? exatamente, eu A compactuo partir da dessa mesma premissa. ideia. A partir É, dessa aí não, premissa. Hein? não esquenta a cabeça. Vou direto ao assunto. Você sabe que hoje eu coloquei o preto também, irmão, porque às 9 horas eu vou dar uma aula no meeting digital da Implacil de Borto. E Sim. aí eles me pediram para colocar um plano de fundo aqui na apresentação, né? E para aparecer a imagem no plano de fundo. Então a parede tem que ser branca e eu tava de camiseta branca. É, você tem que dar o Aí contraste, né? tudo aqui Parece só a ficou, cabeça, né? Você é, ficou invisível. Que legal. ficou esquisito. Aí eu falei, não, vou trocar de camiseta, porque logo mais Você não saindo daqui eu aparece já entro no meeting. só uma cabeça com dois braços, assim, né? Assim, E o fone de ouvido também ficou azul, sabe? Aquela coisa que não vai dar certo. Maravilha. Olha só, o pessoal que está Parabéns. chegando, já temos bastante gente aí na sala. Que Para legal. quem está chegando agora, não acompanha o trabalho da K2Go, que entrou, seja através do perfil do Davi, do Daniel. Essa é a gravação do nosso programinha semanal de rádio, que se chama o Dontocast, que é o nosso podcast, já episódio 97, chegando a 100 episódios ininterruptos. Olha que Inclusive, legal. inclusive, Daniel, nós não nos vemos há 19 podcasts, viu? Há 19 podcasts já? Há 19... Não, Que acho que legal. eu acho que foi, né, com o Davi, se eu não me engano, com o Sabrina e Ren junto. Foi isso, né? Episódio Foi, foi, 78. foi verdade. Eu confundi Foi com o verdade, foi Davi. verdade. Foi verdade, faz um tempo já, hein? Faz um tempo já, mas vamos lá, né? Então a gente faz. Nós tivemos um probleminha técnico, mas quem sabe faz ao vivo, né? Parece que vocês ficaram aguardando na sala e eu fiquei aguardando em outra sala para a gente fazer um breve alinhamento.
Mas vamos nessa, né? Quem sabe faz ao vivo, a gente já se conhece, o trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem. Mais uma vez, obrigado por aceitarem o nosso convite. Imagina, eu que agradeço, imagina. Pelo Então, amor a de Deus. gente vai fazer a introdução aí para as nossas redes, a introdução do nosso podcast, que vai ao ar amanhã a partir de meio-dia, horário de Brasília. Para mim, amanhã a partir de 11 horas, horário do Mato Grosso. Então, vamos nessa. Todos prontos? Ó, Tudo perfeito. Show. Beleza, então vamos nessa. Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Koguchi. Eu sou o Thiago Kempen. E para você que está chegando agora, não deixem de acompanhar os conteúdos da K2Go. Nós estamos crescendo de uma maneira vertiginosa, mesmo diante... Nós estamos agora falando aqui no mês de julho, finalzinho de julho de 2021, ainda em plena pandemia, a K2Go, graças a Deus, dando os seus pulinhos aí, né, Thiago? Hoje eu aqui em Cuiabá, o Thiago no Mato Grosso, o Thiago em Porto Alegre, e segunda-feira desta semana ainda, nós estamos aqui falando do podcast lançado na sexta-feira, dia 22, nós estávamos juntos numa aula aqui na ABO do Mato Grosso, muito legal para a turma de especialização de dentística. Um beijo grande para o Oscar Barreiros, doutor Oscar Barreiros, para a doutora Natácia Romil, muito grato pelo convite. E estamos aqui, então não deixem de acompanhar, são muitos conteúdos legais, além de k2go.com.br, onde você tem aulas gratuitas, onde você tem a comunidade, o acesso para a consultoria da K2Go. Temos também nossos conteúdos no Instagram, @comunidade K2Go. no YouTube, youtube.com/comunidade K2Go. no Facebook. facebook.com/comunidade K2Go. Thiago, animado para o bate-papo de hoje com os nossos dois super convidados especiais? Demais, cara. Ainda mais com esse tema maravilhoso aí que a gente conseguiu puxar dos dois, né, cara? Isso é maravilhoso. Perfeito, então vamos lá. Quem são os nossos convidados e qual é o tema, Thiago? Hoje nós vamos receber aqui no Odontocast Daniel Morita e Davi Morita para poder falar sobre planejamento manual e digital. Bem-vindo, pessoal! Valeu. Poxa, que bacana. Muito bacana. Obrigado pelo convite, Thiago. Obrigado aí pelo convite a todos os envolvidos da K2Go. É sempre um prazer. E obrigado, Davi, irmão, meu irmão daí. Tá sempre juntos, estamos sempre juntos aí na nossa trajetória. Então é uma honra poder participar com você também, irmão. Não, obrigado. Eu fico feliz, eu agradeço todos os participantes, agradeço a K2 pelo convite. Irmão, para mim também é motivo de muito orgulho, e eu queria até esclarecer, nós entre a família, eu e meu outro irmão também, a gente chama um pelo outro de irmão, né? Não irmão, irmão, né? Então, obrigado, irmão, por estar aí junto comigo mais uma vez. Meu Daniel sempre foi uma grande inspiração para mim. Eu sou o mais novo, sou o caçula, assim como todos os outros dos meus irmãos também sempre me inspiraram muito, né? Então vamos para esse bate-bola aí que vai ser show, e agradecer todas as pessoas que entraram aí, que estão aí junto com a gente, e os que vão entrar daqui a pouco e que vão ver depois. Então bola aí, vamos, que o jogo tá em campo aí, vamos embora. Família de protéticos. Papai já completou 82? 8-1. 8-1. 8-1. Tá, que nós não vemos há 19 podcasts, né? Então, pode ser que o aniversário poderia ter sido. Agora, uma coisa que a gente fala em planejamento, né? E planejamento, eu acho que vai ser a palavra-chave, né? Você planejar, seja no manual, seja no digital, mas você ter planejamento. E a gente vai explorar bem esse assunto com vocês, que é um assunto que muito nos interessa. Mas falando em inclusão digital, eu fiquei muito feliz aí. Quando a gente conversou, Davi, você comentou conosco, né, que 81 anos, octogenário, e papai totalmente conectado, né, nas redes sociais, no Netflix, acompanhando o sucesso, o legado que ele deixou através de vocês. Isso é motivo de orgulho, é muito bacana, né? Parece que a vida se renova e se prolonga quando você está conectado. Inclusive, só explorando um pouquinho esse tema, saiu um estudo há um tempo atrás, no Meet, se não me engano foi no Meet. Se tiver alguém aí que teve acesso e quiser me corrigir, fica à vontade, nós estamos aqui ao vivo. De que a longevidade das pessoas que se aposentam
aquelas que param de trabalhar por qualquer razão, em algum momento a gente tem que dar uma desacelerada, mas aquelas que mantêm uma atividade, mantêm a conectividade, é de 30% maior do que aquelas que de fato se retiram e perdem essa conexão com as pessoas. E a conexão Sim. profissional que nós temos é muito importante. Vocês concordam com esse estudo aí? Eu não tenho dúvida, porque eu vejo isso pelos meus pais, tanto meu pai como minha mãe. Minha mãe fica stalkeando todo o tempo minha conta no Instagram, faz comentários nas minhas postagens. Então, assim, você percebe que eles estão inteirados e estão funcionando dentro de todo um sistema que já está instalado, né? Então, eles conseguem se relacionar comigo, com a minha sobrinha, que tem 12 anos, e assim vai. E se eles não tivessem essa conectividade, talvez eles já tivessem obsoletos, se sentindo isolados numa ilha, né? Completamente Exato. numa ilha. E eu vou te falar que nem eu saberia lidar com um pré-adolescente de 12 anos, para falar a verdade. Então eles estão de parabéns. Não, é muito interessante essa questão da conectividade, né? Meu pai, ele está sempre renovando aí a questão de automóvel, ele gosta muito, né? E os carros hoje em dia vêm todos modernos, assim, com multimídia, com emparelhamento e todas essas coisas. E meu pai estuda, fica inteirado no assunto, não, porque o carro faz isso e o emparelhamento faz aquilo. E aí eu disse para ele, falei assim, ó, daqui a pouco você vai ter que comprar um celular novo, porque o seu carro já está com a conectividade boa, mas o seu celular daqui a pouco... É mesmo? É mesmo? Eu falei, Então ele está sempre antenado realmente, né? Que maravilha, gente. Olha, eu queria já começar fundo aí nessa discussão aí de planejamento. E para ter um bom planejamento em qualquer área, seja no manual, seja no digital, você depende de uma boa comunicação. E eu acompanho o trabalho de vocês dois, a gente já conversou sobre isso, escutei o que vocês falam por aí. E nós estávamos agora nessa segunda-feira, eu e Tiago juntos aqui em Cuiabá, numa aula com o pessoal de especialização da ABO aqui do Mato Grosso. E uma coisa que a gente percebe em todos os contatos com os dentistas, e nós estamos falando de pessoal assim de especialização, não são dentistas recém-formados, nem graduandos que estão aí ainda nessa luta aí para conseguir o diploma. Pessoas já experientes que têm as suas clínicas, mas é impressionante como ainda falta comunicação com o laboratório e informação sobre a odontologia digital. Tanto é que eu falei para o Tiago, nós começamos a revisar a nossa aula na noite anterior, aqui de domingo, e comentando com ele, falei, Tiago, é a comunicação e o código de linguagem, né? Não adianta a gente querer trazer assim coisas da NASA que estão sendo discutidos aí para lançar daqui a 2, 10 anos. Vamos falar o basicão, vamos falar sobre a diferença de ganho de tempo entre uma moldagem digital e uma moldagem tradicional. Vamos falar como é que funciona o fluxo laboratorial. E daí eu adorei que tudo aquilo que a gente colocou na aula teórica, depois nós fizemos uma visita aqui no Laboratório Precision, nosso amigo Bruno, e tudo aquilo que ele falou assim na prática bateu com as informações. E o pessoal ficou assim fascinado. Inclusive, reforçamos bastante, mostrando ali a área de estacionamento, né? O que é a área de estacionamento? É onde ficam as caixinhas esperando informação do dentista, né? Que não informa muitas vezes a cor do dente, o implante e tudo mais. E falando, gente, você viu como é importante a comunicação? O Thiago está no laboratório lá. Lá o estacionamento lá no laboratório, lá em Porto Alegre. Área de retenção. Área de retenção, né? Área de retenção. Área de Falar retenção. retenção até assusta mais o protético, né, cara, do que estacionamento. E como que vocês veem assim o planejamento, antes de entrar se é manual ou digital, mas a importância da comunicação entre o técnico e o dentista? Vou deixar aberto aí, Davi e Daniel, para quem quiser falar, ambos, por favor. Não, eu acho que como eu venho de alguns anos para cá, né, a gente já comentou algumas vezes aqui em lives e tudo mais, e até no nosso podcast, né, eu venho da década que o cirurgião dentista mandava o trabalho embrulhado num papel toalha
e ele escrevia no meio do papel toalha o serviço que era para ser feito, né? Então a comunicação era ou telefônica, ou neste papelzinho que vinha embrulhado logo nos primórdios, quando eu comecei na profissão, né? E aí vinha com um molde, com um alginato, com um algodão dentro, sem saquinho, sem nada, aquilo derretia tudo com o papel toalha e você não sabia nem de quem era o dentista. E como eu fazia a coleta, eu era office boy nessa época também, e aí quando chegava no laboratório, eu falava, de quem que é esse trabalho, né? E não sabia nem de quem era. Então hoje é um mar de informações que a gente tem, né? E às vezes a gente tem até informações desnecessárias, né? Ou fotos de artistas e também desejos que os pacientes têm e tudo mais. Mas eu acho que é super importante hoje, e a tecnologia veio para nos ajudar de uma forma tão ampla para a comunicação, né? Que a gente às vezes não precisa nem pedir. A informação já chega, né, para a gente, até antes do trabalho, por uma rede social, vem uma mensagem de um cirurgião, falou, ó, vou moldar amanhã, e eu já estou te mandando as fotos hoje, né? Então, é muito acelerado já também, realmente, né? E às vezes, como você falou, eu fico até surpreso que algumas pessoas não usam essa tecnologia da informação para chegar, passar esses dados para a gente, né? Mas eu acho que hoje tem informação até de bastante campos, né? Vamos dizer assim. Se não consigo falar no WhatsApp, eu vou no Instagram. Se eu não consigo no Instagram, eu vou no Facebook. E assim vai, né? Perfeito. Se passar para o Davi ali, sim, o que é legal de falar aqui é que é verdade, tá, Daniel? Isso tem vários canais de comunicação muito importantes aí, mas uma coisa que eu percebo que não mudou é a cultura, né? A gente tem vários canais diferentes, mas o dentista e o técnico ali, eles não se aculturaram a trocar essas informações do jeito correto, por exemplo, ou de colocar uma política em que, olha só, eu preciso pelo menos dessas informações aqui, senão não vai dar para produzir o seu trabalho, né? E aí, quando a gente tem essa troca de informações multicanais, às vezes acaba gerando uma complexidade para a operação do laboratório. Porque, olha, recebi pelo Instagram, igual você brincou aí agora, recebi pelo WhatsApp, aí tem, ao invés de ter recebido pelo telefone do laboratório, recebeu pelo WhatsApp do Daniel, pelo WhatsApp do Davi, né? Ou da equipe do laboratório mesmo. E aí vira um pesadelo logístico para o setor administrativo do laboratório conectar todas essas informações até aquele momento que você recebe a ligação, né? Aqui, meu paciente está aqui na cadeira. Cadê aquela pecinha que eu estou te esperando? Ó, eu queria só citar um ponto de vista, né? Eu acho que são duas vertentes, tá? Eu acho que existem duas vertentes. A vertente de um laboratório de uma produção maior e laboratórios de isso que eu ia comentar. e laboratórios de produções menores. Então, eu diria assim, o meu laboratório hoje ele é de uma produção menor, um trabalho mais direto, né? Um trabalho muito mais tratado diretamente com aquele caso específico. Mas, de qualquer forma, por exemplo, eu tenho um protocolinho para apresentar quando eu recebo um cliente que me diz assim, olha, o que a gente precisa para começar a fazer um trabalho de planejamento? Aí eu falo, olha, me dá seu e-mail, vou te mandar um PowerPoint, e ali está descrevendo assim, o básico que a gente pode começar. Se você quiser inserir mais coisas, a gente vai trabalhar em cima desses itens novos. Se for coisas que eu não conheço, eu vou te ligar para você me explicar como é que a gente vai usar essas peças dentro desse quebra-cabeça. Tá? Então, aí entra na questão do se é grande ou pequeno, a gente tem que ter como criar uma metodologia de introdução a essa comunicação. Porque eu confesso que de todos os livros que eu já li sobre comunicação, a maior falha do planeta é a falta de comunicação adequada. Então, tudo que acontece de problema, de discussões, de desgaste emocional é proveniente de um problema de comunicação. Uma discussão começa por um problema de comunicação. Então, eu tento proteger os dois lados, tentando direcionar um caminho. E aí eu diria que isso serve para um laboratório grande ou para um laboratório pequeno. Mais ainda para um laboratório grande, né, que ele vai atender uma demanda de um monte de pessoas que ele não conhece. E aí depois a gente tem que tratar o alinhamento desse cliente dentro da empresa.
Eu diria que a gente começaria por esse ponto de vista. No meu caso, eu acabo tratando caso a caso diretamente com o cliente, falando com ele quais são os anseios, o que a gente vai fazer, quais são a proposta do tratamento, para depois a gente pensar o que a gente vai planejar ali. Seria assim. Uma coisa que é legal de falar aqui sobre isso é a K2Go, quando a gente faz a consultoria, faz a assessoria, e até nas lives a gente sempre fala, né, da metodologia to go, que é uma metodologia que a gente implementa no nosso trabalho do dia a dia, né? E uma das questões principais nela é que você tenha um comercial. Esse comercial não necessariamente é uma pessoa para fazer o comercial, mas é para fazer isso que você falou, né? Apresentar o seu termo de parceria, ou como alguns clientes nossos chamam de onboarding, né? Porque você falou uma coisa muito certa. Tiago, olha só um parênteses aí para você continuar. Para quem está nos ouvindo aí, laboratórios, principalmente aqueles laboratórios que já têm uma produção um pouco maior, tem 10, 15 funcionários, isso que o Tiago está falando vale ouro. Você já pode sair e implementar amanhã um termo de parceria com algumas informaçõezinhas básicas, né, Tiago? Por favor. Exatamente. O termo de parceria é política de prazo, política de devolução, política de repetição, política de urgência, né? São pequenos detalhes que são importantes para os dois lados ali, transparência, né? E aí, você falou sobre o laboratório pequeno e o grande, e realmente, o problema de comunicação acontece em todos, principalmente na parte do planejamento ali, antes de começar a execução de fato, né? Mas uma coisa que é interessante da gente entender é que para o laboratório pequeno, a gente tem que ter regras mais claras ainda do que no grande. A gente sabe que toda regra tem exceção, claro, né? Sempre toda regra tem alguma exceção. Mas o laboratório pequeno, ele precisa entender, por exemplo, que cada exceção que é criada à regra gera uma complexidade para a operação deles, e essa complexidade exige ou mais pessoas, ou mais ferramentas, ou provavelmente o trabalho vai dar errado. Então, quanto mais claras, mais simples, mais transparentes e mais comunicadas essas regras forem, é claro que isso funciona tanto para o pequeno quanto para o grande, mas o grande geralmente tem uma estrutura, um pessoal para poder resolver aquilo lá de alguma forma para poder entregar o trabalho, né? O pequeno acaba sobrando para o ceramista, né? Ele que trata tudo, né? Então ele tem que ter o começo, meio e fim de tudo, porque é exatamente o que você falou. Ou se além de não dar, pode até não dar certo, ou se der certo, vai custar muito mais horas de serviço. Isso. E esse é o problema, né? A hora, porque sozinho uma produção ela é muito mais baixa. E aí você não pode falhar em nenhuma etapa, né? Começa a falhar em uma etapa, degringola um transtorno numa cadeia que não tem fim, né? É a teoria dos protocolos negligenciados, né? Quando você quebrou o primeiro protocolo, você tem 80% de chance de quebrar o próximo, porque o próximo dependia do primeiro. Se você chega no terceiro, você já está com 100% de chance de quebrar aquele protocolo. Sim, exatamente. Exatamente. E aí, Davi, você comentou sobre a literatura que você busca, né, que você gosta de tratar sobre comunicação. Provavelmente você já deve ter ouvido falar aí do Peter Drucker, né, que também ele fez um estudo sobre isso. É um cara que estudou muito aí a questão da administração, de gestão, e a teoria do queijo suíço, a teoria dos problemas que acontecem dentro da empresa. A gente vê isso muito dentro dos laboratórios. E ele fez um mapeamento de 300 grandes empresas de que 77% de todos os problemas identificados nos últimos 12 meses eram decorrência de alguma falha na comunicação interna. Seja no processo de comunicação, é Peter Drucker e a comunicação. Se o pessoal que está aí dá uma gulgada, vai ver essa matéria. Vou olhar. O pai da administração. É o pai da administração, exatamente. E a gente aplica muito isso, porque o laboratório ainda é um business, é um negócio fragmentado no Brasil, diferente de clínicas que estão se unindo em torno de grandes redes de franquias, as dentais, veio o pessoal da Henry Schein, já hoje detém 40% aí do mercado de distribuição, as indústrias, né, que são poderosas, mas o laboratório continua fragmentado aqui no Brasil. Por quê? Pela complexidade de você entender o modelo de produção do laboratório. Porque é uma linha de produção, é óbvio, mas é uma linha de produção que precisa ser individualizada e humanizada. Cada item que sai, que você entrega para o teu dentista, ele tem que ser individualizado e, de preferência, humanizado. Senão você não consegue se fixar nesse mercado, independente do tamanho, se o laboratório é grande ou se o laboratório é pequeno. Mas aí eu queria entrar... Me permite um parênteses. Vamos nessa aí. É por isso que eu diria que as empresas, os laboratórios que querem criar ambientes mais profissionalizados, no meu ponto de vista, posso estar até enganado,
mas deveriam buscar as empresas que estão ligadas ao meio. Por quê? Se você contrata uma empresa de consultoria administrativa que venha de um outro setor, ele não entende esse nosso setor. Não entende. Pode ser Ele Sebrae, fica confuso. pode ser Ele fica grandes confuso, empresas, ele né? fala, Como o Sebrae. não, mas você não pode agir assim. Você fala, não, mas é que você não entende o processo. Eu gostaria que não fosse assim, eu queria que tivesse uma máquina para fazer isso por mim. Mas não existe todo esse maquinário de engenharia que eles pensam de indústria, de processos, de contabilidade do tempo. Pô, às vezes um anel tem tantos elementos, é um tempo para desincluir, ou às vezes tem menos elementos, o tamanho é menor, é outro tempo para desincluir, e depende do jato, e depende da pessoa, que você fala, meu Deus, eles não estão entendendo, né? Eles acham que é uma coisa robotizada. Por isso que eu diria assim, que toda consultoria para a área de laboratório precisa estar ligada com uma empresa que conhece o meio, porque senão não consegue desenvolver, né? Então, esse é o ponto principal que eu sempre direciono para todas as pessoas que me perguntam: o que você acha de uma consultoria? Eu falo assim, procurar consultorias de empresas que estão ligadas ao nosso meio. Né? E é só acessar o k2go.com.br que você encontra uma, né? Pronto, você vai lá e faz o seu papel. E aí não Não, adianta. e é interessante, falando ainda de números, antes de entrar no tema foco aí desse nosso podcast, dessa nossa live, nós já tivemos, ao longo dessas quase 100 consultorias, Davi e Daniel, nós tivemos já a oportunidade de pelo menos uns 5 laboratórios que tinham passado por consultorias. Muito boas, muito profissionais. Teve inclusive um laboratório que passou por uma consultoria de 3 meses do Sebrae, uma consultoria seríssima que eu recomendo para qualquer empresa. Só que o grupo, a célula de consultoria, não entendia nada do laboratório de prótese. E aí os problemas continuaram. Eles foram lá, entregaram, fizeram um PowerPoint maravilhoso, disseram lá as recomendações, diagnóstico e tal. Eu amei chegar nesse laboratório, porque os números, eu faço a parte de gestão financeira, né, a gestão econômica financeira, planejamento, os números estavam tudo organizadinho, estava tudo na caixinha, custo fixo, custo variável e tal, mas continuava dando prejuízo. E daí a gente foi ver, né, daí o Thiago já entra no processo, ele falou, pô, mas o que é isso aqui? Quantas pessoas tem na resina? Por que você faz isso? Porque você tem um CAD/CAM parado aí, vamos tirar aqui, vamos fazer ali. E de repente a gente saiu, né, em uma semana, uma transformação, eu fiz uma projeção, daí eles chamaram até o consultor de Sebrae, né, e a gente fez uma projeção lá de economia de R$ 8.900 na última linha. Se seguisse aquele... Falou, porra, mas não adianta. Você tem que saber o que é um abutment, você tem que saber o que é um jig, você tem que saber o que é uma inlay, uma onlay, uma coroa, uma zircônia, um silicato, uma feldespato. Tem que saber o que é um planejamento manual, tem que saber o que é um planejamento digital. E aproveitando esse gancho, eu queria que vocês explorassem um pouquinho esse tema foco, né? Planejamento manual ou digital, ou manual e digital, o melhor dos dois mundos. Daniel. Eu? Então, eu já falei que eu venho lá dos dinossauros, né? E para mim o digital, ele sempre foi extremamente master interessante, né? Eu, quando vi a primeira vez, sempre gostei muito dessa coisa de celular, até o Davi fala, né? Você não vai comprar, não saiu nenhum iPhone novo recentemente, um celular novo, tal, porque é uma coisa que eu gosto muito, né? O computador e essa coisa toda. E quando eu vi a possibilidade da minha paixão, que é a prótese odontológica, passar para o digital, né? Isso para mim foi uma coisa assim extremamente bela e intrigante, né? Apesar Então, que o digital chegou atropelando, né? Ele chegou assim, tirando faísca aí da parede dos laboratórios. Não foi muito bem colocado no mercado, né? E nem faz tanto tempo assim. Então, ele faz. O que a gente tem lá no LOF é 10 anos, acho que foi 2010, mais ou menos. Exato. Né? Chegou acho que em janeiro ou fevereiro de 2011, não foi não lembro. Mais ou menos, agora, né? mais ou menos, né? Então, assim, a ideia era que ia tirar metade dos funcionários quando o CAD/CAM entrasse no laboratório, e foi uma proposta, como você citou, de que ele ia funcionar de um jeito e, na verdade, ele funciona de outro, né? Plug and play, né? Isso, exato. Então, assim, não era só colocar lá na máquina e colocar o next, 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 e a coisa ia sair, o pirim-pim-pim, ia sair do meio da máquina, brilhante, né? E não funcionaria assim. Hoje, eu posso te dizer que eu trabalho com o analógico e o digital, assim, muito próximos, né? Muito integrados, né?
Então, não tenho como separar mais, segregar no laboratório um trabalho só analógico ou um trabalho só digital, né? Então, eles andam juntos, né? Começou no analógico, eu passo para o digital. Começou no digital, eu passo para o analógico, né? Então, essa integração hoje, para mim, um não funciona sem o outro. Esse é meu ponto de vista, né? Então, hoje que entra no laboratório, vamos dizer, 80% a 90% do laboratório passa no CAD/CAM. Né? Ele passa para dentro do CAD/CAM e eu digitalizo mesmo ele começando no analógico. Né? Então, a gente teve que entender que quando vinha um arquivo digitalizado, um escaneamento intraoral para o laboratório, ele é virtual, ele está dentro do computador. E no laboratório, ele recebe uma requisição a partir desse e-mail ou desse que vem através do sistema. Ele entra dentro do laboratório e ele vira físico. Ele ganha uma caixinha de desenvolvimento com um número de cadastro, com uma data de entrega, de processamento, e ele vai para o setor do CAD/CAM uma caixinha de desenvolvimento com uma requisição, mas não tem nada dentro ainda. Né? Ele é um vazio. Então, mesmo ele entrando digitalmente, ele entra para a parte física, exato. Ele ganha uma requisição, ele ganha uma data de entrega, porque senão fica solto, né? Fica dentro de e não tem um desenvolvimento, não tem um cronograma para ser seguido. Né? Então, eu vejo que hoje eu enxergo dessa forma. Né? Analógico e digital. Convive em paz entre os dois mundos, né? Não, um não consegue fazer sem o outro mais, né? Eu não vejo mais uma prótese no laboratório, mesmo começando no analógico, que não passe pelo digital. Daniel, eu concordo 100%, tá? Falando em 100%, né, existe aí a conversa do laboratório 100% digital, por exemplo, né? Eu tinha um laboratório que eu falava que era 100% digital, mas entrava gesso lá. Eu não fazia, eu terceirizava o gesso, mas entrava algum trabalho de gesso lá, né? Eu estou em um laboratório que tem um conceito de ser 100% digital, mas, cara, passa gesso aqui também, né? Então, o que a gente vê hoje em dia é que a realidade do Brasil, na verdade, é que não existem os laboratórios digitais e existem os laboratórios que são os manuais, os analógicos. Hoje em dia, o Brasil ele tem um laboratório misto. É basicamente isso. Você trabalha dos dois lados e, de qualquer forma, você vai ter que finalizar aquilo lá na mão, né? Independente se veio no scanner intraoral, e aí você foi lá, imprimiu ou fresou, algum tipo de acabamento você vai fazendo aquilo lá, ou então você vai ser um laboratório de subestrutura, né? Recebeu trabalhos de CAD pronto, já desenhado, colocou para fresar ou para imprimir e devolveu para a pessoa que ela faz o acabamento. E é difícil, pelo menos eu ainda não vi um que só faz isso sem ser o Drop Lab lá em Belo Horizonte, né, Kogut? E aí, entendendo essa parte, por exemplo, eu queria trazer aqui que é legal, é porque eu sou apaixonado pelo digital, igual vocês falaram aí, né? O Daniel, o Davi, o próprio pai de vocês, né? E eu tive uma oportunidade muito legal que no Neodent Congress, eu podia apresentar o Neodent Congress ao lado do meu pai, que era exatamente uma discussão de odontologia digital versus analógica. E nesse Neodent Congress tinha um dentista que era digital, um dentista que era analógico, um laboratório digital e um laboratório analógico. E todos concordaram exatamente com o que o Daniel acabou de falar. Não existe um versus. Na verdade, já está mesclado, está tudo rodando junto ali. E, na verdade, o digital o que é? Nada mais é do que uma ferramenta para otimizar o trabalho daquela pessoa que está fazendo, né, e nos dar mais tempo para sermos humanos. Sim. Exato. E eu queria até, Davi, eu vou deixar uma bolinha quicando aí para você chutar, que eu tenho certeza que você vai adorar. Davi, qual que é o limite para você do manual e do digital? Como que eles convivem na tua mão? Bom, o Daniel e o Thiago já estavam na parte final da história, né? Um beijo para a Carla de Castro aí. Carlinha, beijo Rogério. Rogério Moraes, né? Entrou um monte de gente boa. Rogerião, meu parceirão, meu irmão aí também. Tamo junto. Galera, ó, eu acho assim.
eu durante muito tempo eu inserei modelos, planejamento, seguindo DSD, seguindo várias orientações, seguindo fotografia, seguindo vídeos e tal. Utilizei todas as ferramentas possíveis e impossíveis para transformar os sorrisos em sorrisos novos e bacanas. Legal. E aí eu pensava assim, puxa vida, mas tinha que ter um jeito mais dinâmico, né? E sempre teve, só que eu não tinha acesso, né? Porque quando eu montei aqui o meu laboratório, comecei, né, pequenininho e tal, né? O CAD/CAM ficou para trás, então eu não tive muito contato nessa ocasião com o CAD/CAM, que o Daniel citou, que está lá com eles junto, né? Estava dentro do laboratório, mas eu estava focado com outros projetos dentro do próprio laboratório e não tive tanto contato. E aí um dia eu pus na cabeça que eu ia comprar o software, ia comprar o scanner, ia colocar o meu universo digital. E obviamente eu tive uma certa dificuldade, chamada curva de aprendizado, e comecei a me retransformar. E essa retransformação, né, essa mudança total de enxergar aquele universo, as ferramentas ficaram diferentes. E até eu me acostumar com tudo isso, chamamos um processo de adaptação. Então, para mim, hoje, colocar uma gota de cera num modelo para fazer um enceramento, eu não consigo mais. Ah, mas é um centralzinho. Eu venho aqui, escaneio o modelo e faço ele em muito pouco tempo e com outras coisas para poder fazer. Assim, a maneira como eu enxergo, falando de planejamento, tá? É total e absoluto usado em sistema digital através de um modelo ou de um scanner. Perfeito. A velocidade de um arquivo digital chegado para mim em STL é muito mais veloz. Eu tenho uma cliente que ela tem uma impressora, então ela me manda o STL, de tarde eu mando para ela a peça já o planejamento pronto, ela imprime lá mesmo, e isso ela só utiliza todo um translado de toda essa parte digital se transformar fisicamente. Né? Então, assim, é incontestável que isso a gente tem que entrar de cabeça. Porque ele vai para um universo que não tem fim. Aí eu vou lá, salvo meu STL, guardo numa pasta. Amanhã vem a moldagem que ela não escaneou, o cliente não escaneou, veio a moldagem, faço o troquel. Escaneio o troquel. Quanto tempo eu gasto para esculpir essas peças? Minutos, porque eu já tenho o projeto, eu transformo isso tudo numa coisa só. E isso torna-se tudo muito mais rápido e é limpo. E eu tenho o tal do desfazer e o refazer. O desfazer e o refazer é a peça mais incrível do quebra-cabeça. Porque você mexeu, não gostei, desfaço. Não, mas eu acho que ficou melhor, refaço. Vai fazer isso na cera, Jesus. O refaz e desfaz nunca fica igual. Você nunca vai colocar a cera no mesmo lugar. E você nunca tira igual. Sem dúvida. Né? E olha só, e você comentando isso, e a gente falou aqui, deu as boas-vindas aí para a Carla de Castro, nós tivemos aí o nosso podcast com ela, e eu achei fantástico, você comentou antes, no comecinho da resposta ali, sobre curva de aprendizado. Você tem que trazer, incorporou, tem um tempo de adaptação, uma curva de aprendizado. Até ela brinca, né? Que antes ela fala, pô, mas na mão isso daqui eu faço rapidinho aqui, tô levando 1 hora para fazer no computador. Sim. Né? Mas depois que você pega o macete do next, e jogando a tua habilidade, o teu conhecimento, o teu domínio de morfologia, de anatomia, então você já consegue ter um resultado que é replicável. E uma coisa que você falou que é maravilhoso, né? O fazer e o refazer, também, né, que ela contribuiu ali naquele podcast falando que o modelo de gesso, por melhor que seja, pode ser a by Darlo Soares, mas o feed digno, aquele que não vai perder as suas características físicas, é o primeiro modelo que você vaza. Né? Depois, é o depois. E no caso do digital, você tem um arquivo STL que você vai imprimir quantos você quiser, pelo tempo que você quiser, porque é o arquivo que está lá guardado. Então, o digital nos traz essa facilidade. Muito bom isso, né? Eu concordo. Eu tenho sempre uma opinião que eu digo sempre o seguinte. O escaneamento, a digitalização dos laboratórios sempre vai depender da expertise do operador. Não adianta você ter o melhor scanner do mundo, não adianta você ter o melhor software do mundo se você não souber os cuidados e os critérios e os conceitos que a gente precisa adotar para se desenvolver um bom trabalho.
né? O escaneamento intraoral está sendo desenvolvido e novos conceitos, novas maneiras e novos protocolos estão surgindo. E esse processo de adaptação requer o que? A busca do conhecimento. E através desse conhecimento, o dentista vai aprendendo novas manobras, novas brocas, o técnico vai aprendendo novos materiais, novas brocas, novos processos. Todos nós estamos num tratamento de retransformação, né? Tem processos que eu fazia antes para aquecer um anel de revestimento, hoje eu mudo porque o material que eu estou colocando dentro mudou também. Exatamente. E isso não está na bula ainda. Não está na bula do material ainda. Né? Então, assim, e é uma coisa que, de repente, até as próprias empresas precisam também ficar antenadas que os materiais que estão sendo usados estão sendo modificados por nós de forma empírica para que a gente consiga desenvolver novos produtos, novas tecnologias. A grande verdade aí é que no mercado está vindo muitas tecnologias, novos equipamentos, novos materiais, novas técnicas o tempo todo e está difícil de acompanhar, né? Para ser bem sincero, né? O meu trabalho basicamente esse, né? Processo e tecnologia, esse é o meu trabalho. Dei aula de CAD sei lá quantos anos. Agora, hoje eu sentei aqui no laboratório, eles estavam com uma dificuldade para poder fazer um trabalho específico do CAD, eu falei, vamos lá, né? Sentei lá e falei, tá tranquilo, ó, resolvido. Na hora que eu sentei, cara, eu falei, pô, mas essa versão mudou bastante do que eu mexia antes, né? Então, mesmo dando aula durante muito tempo, quando eu cheguei aqui 2 versões depois do último software que eu mexi, muita coisa mudou, e se eu não me atualizar, eu já estou perdido, né, cara? E aí eu queria passar a bola aqui para o Daniel de novo, né, Daniel? Vê se o que eu estou falando, cara, é muito absurdo. Mas você concorda que na odontologia digital, né, o CAD/CAM, a impressora 3D, nada mais são do que mais um instrumental, entre aspas, né? Talvez com alguma autonomia, mas que de fato aquele operador faz total diferença na qualidade daquele trabalho final. E tem que ter profundidade, né? Até antes de você responder, Daniel, eu só queria completar essa pergunta do Thiago falando o seguinte: não se iluda de que para operar o digital, o técnico tem que ser expert só em computador, só em tecnologia digital. Ele tem que conhecer de prótese, de anatomia, de morfologia. Por favor, Daniel. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Acho que é super interessante e importante o que vocês me perguntaram, né? E eu tenho até uma experiência no laboratório. Eu comecei a mexer no CAD/CAM, são 2 assuntos, né? Um é a atualização do software, a atualização das coisas do CAD, quando o CAD/CAM chegou no laboratório, né, eu operacionava ele de uma forma, vamos dizer assim, lúdica para mim, né? Não era assim efetivo, não, eu vou ter que tirar água da pedra aqui, né? E eu fazia aquilo que estava dentro dos parâmetros e tal, e fui seguindo e tive um contato com o software logo de início, quando o CAD/CAM chegou no laboratório, né? E realmente eu fazia as coisas e falava, não era isso que eu via, né? Não era isso que eu achava que tinha que ficar e tal. Mas consegui fazer coisas que me impressionaram muito, né? Até na época que a gente estava lá, né, a gente fez uma peça de zircônia de 12 elementos sobre dente e eu fiz a sinterização da peça e depois de usinagem, fiz todo o processo que naquela época não tinha, no software não fazia aquele arranjo do miolo do bloco para fazer a sinterização. Ele não... O software não usinava, então ele tinha um PDF que a empresa mandava para a gente tinha que destrinchar, desgastar na mão, fazer perfurações no meio do bloco, perdia um pedaço do bloco inteiro. Então, assim, era uma coisa bem mecânica e rudimentar, vamos dizer assim, né? Fazia o digital virar metade analógico. Não, ela foi usinada, né? E aí, quando saiu isso tudo, eu falei, puxa, que legal. E aí, seguindo a questão de que hoje, se eu sentar na frente do computador e tentar fazer uma peça, eu vou procurar os botões hoje e não vou achar, porque eles vão mudando a aparência realmente, né? Então eu também vou ter essa dificuldade que você teve, Thiago. E em relação ao operador do software, né? Nós tínhamos um operador no laboratório
que a gente pedia para fazer determinadas coisas que outras pessoas, outros profissionais tinham o CAD/CAM e faziam. E aí, quando saía da nossa máquina, a gente não conseguia ver, né? Até o Davi pode me lembrar aí que a gente fazia, vamos tirar a faceta de lá. Putz, saiu o primeiro conjunto de facetas, falei, nossa, meu Deus do céu. Não era isso que eu esperava, né? Hoje, eu faço muito, mas muito, mesmo sendo só analógico, eu faço muita faceta, muito parte estética usinada em cera para depois ser... Se Pedro Rivas... Ah, Pedrão, desculpa, eu tive que interromper, porque ele tá fazendo um comentário, filha da mãe, viu? Quem é o Pedro? Eu não vi o comentário dele. Pô, o doutor Pedro, nossa, esse cara é um expert do digital, ele é professor do universo digital. Pedrão, beijão você, Ricardo, tudo. Vamos lá. Desculpa, irmão, não aguentei. Não, fica tranquilo. Perdão. Então, e aí, depois da mudança do operador, né, entrou uma operadora, uma moça, e aí, assim, ela sabia menos do que o outro operador. E aí eu tinha pedido para que o último colaborador que estava lá passasse para ela durante 15 dias, que era o prazo que a gente tinha pedido para ele ficar para passar as informações para ela. E no segundo dia ela falou assim, olha, Daniel, ele nem precisa ficar mais aqui, eu já peguei tudo, tal. Eu falei, puxa, que legal, né? Aí foi falar com ele e falou, não, ela já está fazendo sozinha. Então ela teve um desenvolvimento muito mais rápido, vamos dizer, né? Do que eu, por exemplo. Porque eu demorei 1 ano para fazer uma peça lá, praticamente. Porque eu tenho uma visão anterior a isso tudo, né? Mas é claro que a gente treinando, obviamente, vai conseguir. Só como o Davi falou, eu não tenho esse tempo todo para ficar lá. E aí agora eu consigo muito mais... ela consegue fazer muito mais coisas no CAD do que o outro operador conseguia na época. Hoje, acredito que, né, por desenvolvimento, a gente teve o investimento de alguns cursos, todos online, para CAD/CAM é tudo online praticamente, né? E a gente fez, ela fez alguns cursos, eu participei desses cursos e tal, mas... E aí o desenvolvimento foi muito melhor. Então hoje ela tira peças que eu falo assim, puxa, que anatomia bonita, né? Puxa, eu vou dar acabamento nessas facetas aqui, mas não vou mexer muito, porque já está quase pronto. Então hoje eu tenho um benefício muito maior com uma máquina de 10 anos, né? Um software e uma máquina de usinagem de 10 anos, que pode-se dizer que ela não é ultrapassada, porque eu tiro coisas lá que são muito boas, né? Então é mais ou menos essa ideia aí que eu estou 10 anos né? é uma curva de aprendizado, né? E hoje o Thiago pode falar isso muito melhor, né, Thiago? Que tem as máquinas mais antigas se mostram ainda melhores e mais robustas em várias situações, né, Thiago? Deixa o Davi falar primeiro, que ele tá ali ansioso, né, cara? Não, vou falar uma coisa aqui, ó. Eu tô igual um programa de TV, perguntaram assim, né? O que você acha que você acha que acabou com a banda, né? Aí perguntaram para alguns músicos, os caras, o que acabou com a banda foi o desentendimento. Aí perguntou pro outro, porque a gente era muito rebelde. Aí perguntou pro baterista, o baterista falou assim, porque a gente era muito louco, entendeu, meu? A gente fazia tudo errado e acabou com a entrevista. E eu vou dizer assim, hoje, como eu enxergo o que eu fiz no passado junto com o meu irmão. E eu já falei disso para ele. Eu enxergo que eu fiz errado. Eu não posso falar pela opinião das outras pessoas, não posso falar pela opinião do meu irmão. Eu enxergo que eu fiz totalmente errado. Eu tinha o conhecimento da anatomia, eu tinha o conhecimento da função, eu tinha conhecimento de perfil de emergência, eu tinha conhecimento de contato, eu tinha conhecimento de tudo. Só que eu sentava lá na frente, eu não conseguia fazer porcaria nenhuma, porque eu não sabia mexer na ferramenta. Eu não conseguia tirar do meu cérebro e fazer a máquina funcionar. Então eu, corri dali. Corri e falei, isso aí é para tecnologia, você se vira aí, ó. Eu quero que você se foda. Eu quero que você se vire aí, ó. Faz o negócio acontecer, porque nós compramos um negócio, eu vou lá fazer a cerinha e vou pôr espruzinho e vou injetar. E eu tenho um monte de enceramento para ficar jogando cera lá, você se vira aí. Então eu acho que o problema maior dos CAD/CAMs no universo odontológico e da prótese em si é a pessoa acreditar que ela vai comprar e vai colocar uma pessoa para fazer.
Agora eu pergunto, Perfeito. como é que era antigamente o laboratório, onde o dono do laboratório, ou a pessoa que chefiava um setor, olhava para uma pessoa e falava assim, ó, pô, esse cara tem talento. Então o que ele fazia? Ele punha na mão aqui, ó, vem cá que eu vou te mostrar. Aí ele domina, né? Então ele pode mostrar, ele pode criar, ele pode refazer, ele pode consertar. Agora esse cara de hoje que sabe fazer aqui na mão, ele não sabe fazer na máquina. Então ele contrata uma pessoa e fala assim, ó, se vira aí, ó. Porque eu mesmo se sentar aí também não sei resolver. E eu fui entender isso porque eu comprei a máquina, coloquei aqui e falei assim, eu não posso ficar vendo esse negócio de 200 mil reais parado. Eu não me permito fazer esse investimento para ficar aqui acumulando poeira. Então o que eu vou fazer? Eu vou sentar a cabeça aqui, vou fritar a minha cabeça. Eu falei, eu vou sofrer, eu sei que eu vou sofrer. Só que eu precisava aprender a usar a ferramenta. Agora o que eu consigo conciliar é a informação técnica da área laboratorial e de prótese e colocar isso numa ferramenta digital. Então agora começa a ficar rápido, começa a ficar previsível, começa a ficar como eu quero que fique. Então eu olho ali, eu sei o que vai sair. Então, por exemplo, eu hoje faço uma fresagem de peças que eu desenhei sem ter modelo e ponho para injetar e depois que o modelo fica impresso eu começo a dar acabamento. Eu já sei como é que vai sair, eu acabei de ver como é que tá. Só que isso foi um processo, porque até eu começar a enxergar numa dimensão 2D, porque a gente chama 3D, mas é 2D. Né? 3D eu tenho a minha visão é 3D e periférica, e eu enxergo muito mais além do que eu consigo ver numa tela de 3 dimensões. Eu não sei quantas dimensões a minha cabeça consegue enxergar, meus olhos conseguem perceber, mas a minha visão espacial e física, olhando com os olhos, é muito maior do que numa tela de computador. Até que eu aprendi. Aí ela se amplia. Aí esse 3D ele fica gigante na sua cabeça. Aí você começa a entrar dentro desse universo. Aí hoje, é o que eu falo, para mim é muito mais seguro desenvolver nesse universo. Então eu confesso que eu acho que no passado eu fiz muito errado. Né? Mas como não dá para voltar atrás, fica aqui o meu ponto de vista. Né? Mas é isso aí. O Davi. Não, pode falar, Daniel, pode falar. Não, hoje eu tenho um pouquinho aprimorada do que era antes a minha visão do 3D, do digital, vamos dizer, porque hoje eu trabalho de uma maneira de que a minha operadora, a minha colaboradora do laboratório, que mexe no CAD/CAM, faz os projetos, desenha, esculpe, né? Eu acho que é mais bonito, no meu ponto de vista, falar esculpir no CAD/CAM, né? Que é o desenho, escultura, né? 3D. E ela me manda o vídeo no WhatsApp do meu celular e eu olho, aonde eu estiver, não. E aí eu comecei, no começo eu aprovava tudo, falava, não, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Quando chegava na minha mesa, depois de injetado, eu falava, não tá lindo, não tá lindo, né? E aí eu comecei a trabalhar entre o que eu recebia de físico, na minha visão, e o que ela me mandava no digital do vídeo 3D. Que ela fazia o vídeo da tela do computador. E aí eu comecei a falar para ela, ó, mexe aqui, mexe ali, mexe aqui, mexe ali e tal, e vai fazendo assim. Hoje, eu consigo receber a imagem, o vídeo, mexer nesse vídeo e falar assim, não, só mexeria tal coisa, tal coisa. Então, como eu falei, o experimento é a experiência que você vai adquirindo conforme você vai vendo, né? Então, pô, você treina a visão, é que nem tomada de cor, né? Tem gente que bota o olho ali e consegue fazer. Pô, mas como, cara? Não é isso. Não, mas olho, é aquela visão treinada. De novo, vem a questão de você se propor a ter profundidade em tudo aquilo que você se propõe a fazer. Principalmente quando sai 200 mil da conta. Né, Mas, eu acredito que todo esse papo nosso aqui está se resumindo a uma coisa muito importante que chama-se comunicação. O que o Daniel e o Davi resumiram aqui é que eles conseguiam se comunicar. O Davi, ele sentou lá na cadeira, né, falou assim, não vou deixar esses 200 mil parado aqui, foi lá e aprendeu sobre aquilo e hoje em dia se comunica melhor com a equipe dele ali, né? O Daniel, a mesma coisa, ele se comunicou bem com aquela cadista que aprendeu rápido e ela se desenvolveu a um ponto que hoje chega o trabalho perfeito, né? Então, comunicação e profundidade. Eu lembro o Davi aqui abriu, né, que ele errou no começo, eu posso falar que eu errei também, porque quando eu comecei a mexer na prótese ali, eu entrei como uma pessoa que não era um técnico em prótese e comecei como um cadista. E me falavam assim, olha, é muito mais fácil uma pessoa que é protética aprender a mexer no CAD do que o contrário, uma pessoa que entende muito de tecnologia aprender prótese. E eu falava, não é muito mais rápido aprender quem é tecnologia.
cara, depois de muitos anos de experiência, eu concordo com quem falou essa frase de fato. É você entender de prótese, ter profundidade em prótese e passar para o digital, só que com um adendo. Desde que você se proponha e se disponha a, de fato, aprender sobre a odontologia digital, né? E aí uma coisa que eu vejo, por exemplo, é que a Carla de Castro fala muito sobre isso, né? Não tem o certo e o errado na prótese. Na verdade, a gente tem que entender qual que é o seu modelo de negócios, como você trabalha, né? Por exemplo, eu trabalhava com meu pai, eu falei isso aqui há um pouquinho antes, né? Trabalhando com meu pai, ele era um cara que já tinha uma fresadora há 6, 7 anos quando eu entrei lá, era o Lava, 3M Lava, uma fresadora de 700 quilos, gigante, né? E que fazia zircônia e cera. Aquela até hoje, juro pra vocês, pessoal, olha que eu já trabalhei com muita fresadora nessa vida, né? Aquela fresadora específica foi a mais precisa que eu já trabalhei até hoje. Nunca quebrei uma fresa dentro daquela fresadora, né? Só que não precisava daquilo tudo, era exagero demais, né? E uma coisa que eu percebi, por exemplo, é que o meu pai, quando ele estava fazendo os trabalhos dele, ele sempre pedia para fresar a cera, eu fresava a cera, ele levava para ele, e ele cortava o bordo e passava cera de bordo mesmo ali para poder fazer com a qualidade que ele tinha, né? E como eu não era um protético, eu não tinha o conhecimento profundo sobre prótese quando eu comecei, eu fazia tudo, né? Eu iniciava, eu escaneava, fazia lá as margens, posicionava os dentes, fazia o melhor posicionamento possível que eu conseguia dentro das minhas limitações técnicas, vinha ele e fazia a finalização. Só que aqui que eu acho que entra o diferencial, né? Na minha opinião. Eu não fiquei quieto naquilo. E eu vejo nos meus treinamentos, eu vejo durante as consultorias, eu vejo durante as assessorias, que os cadistas, normalmente, eles ficam muito apoiados na responsabilidade do próprio ceramista. E aí, posiciona aquele dente mais ou menos e agora você finaliza aqui. E aí, pronto, se deu errado, a culpa é do ceramista que finalizou. Se deu certo, aí, beleza, eu sou um cadista excelente, né? E essa é fazer uma diferença. Olha, não tem problema você entrar, posicionar os dentes e a pessoa finalizar, desde que você aprenda o que aquela pessoa está finalizando, por que você está fazendo isso, por que o seu está diferente do meu. E é o mesmo processo que tem na prótese analógica, manual, né? É aquele famoso papagaio de pirata, quando você vê a pessoa lá encerando e fala, mas por que você está fazendo isso? Por que essa meia está desse jeito? Não, mas não está vestibularizado, por que nesse caso específico está, né? Então, entender sobre os casos, entender o que vai ser feito ali e, principalmente, a gente está falando de duas pessoas nesse caso, né? É quem vai fazer o planejamento digital e quem vai finalizar o projeto no final lá. Se não tiver uma comunicação muito bem feita entre eles, essa comunicação gerar profundidade para um e profundidade para o outro, não é que está fadado ao fracasso, não é isso. Mas provavelmente vai ter algum tipo de prejuízo, vai ter uma dificuldade muito grande, ou uma rotação de equipe muito grande, ou então você vai falar assim, aquela frase que eu detesto, cara. Eu não sei se vocês aplicam ela, mas é uma frase que eu penso que é um desperdício, né? Uma pessoa com um CAD/CAM, com uma impressora 3D lá e fala, faz assim mesmo que eu arrumo na mão, pode deixar. Entendeu? Isso porque, cara, você tem que usar as ferramentas, né? Na minha família a gente tem uma historinha que, encurtando muito, é a história do serrote. Quando você tem um serrote lá de 52 centímetros, você pega uma tábua para poder cortar aquela tábua e fica fazendo assim, ó, você vai demorar 2 horas e vai cansar o braço demais. Mas se você usa toda a ferramenta que você tem disponível para poder serrar aquela tábua, você consegue fazer com menos esforço, com mais rápido e geralmente mais preciso também, né? Essa mesma aplicação no serrote funciona, pelo menos no meu ponto de vista, tanto para a odontologia manual quanto para a odontologia digital. Vocês concordam? Eu concordo em grau, número e gênero e todas as outras afirmativas. Eu vou até dizer o porquê, entrando no contexto que você mesmo colocou, Thiago. Essa comunicação, o que acontece, né? É aquela velha história, né? Por exemplo, você pode chegar para uma pessoa que está quebrando pedra e perguntar para ela assim, o que você está fazendo aí? A pessoa vai dizer para você, olha, me mandaram quebrar pedra, eu estou quebrando pedra. Legal. E você pergunta para a segunda pessoa e fala assim, o que você está fazendo aí? E fala assim, estou quebrando pedra porque eu estou construindo uma igreja. E eu faço parte de uma equipe que precisa de alguém para quebrar pedra, porque essa pedra vai servir para fazer a coluna ali. E a coluna vai sustentar a parede vai sustentar a torre e a torre vai ter o sino. Aí você está então fazendo com que essa pessoa, na comunicação, interaja com o contexto todo. Então, assim, se a pessoa é programada para colocar o dente na posição para gerar uma estrutura, sem saber qual é a posição e por que esse dente teria uma posição na boca,
Ele vai fazer sempre de qualquer jeito. E é a falta de comunicação de alguém explicar para ele. Então, assim, aquele cadista, ele precisa aprender prótese, e prótese vai ensinar isso para ele. Se ele aprender prótese junto com todo o conhecimento tecnológico que ele tem, ele vai voar. E os laboratórios vão parar de usar as máquinas só para ficar fazendo estrutura. Porque 90% dos meus casos aqui são estéticos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me desdobrar mais tempo na frente do CAD para eu tirar mais rápido as minhas peças depois que eu usino. Tirar mais próximas do pronto. Agora, qual a diferença entre o analógico e o digital? Nenhuma, sabe por quê? Porque a gente tem que ensinar para o aluno que está inserando manualmente que quanto mais tempo ele se dedicar na cera, menos tempo ele se dedica no acabamento dessas peças e na reanatomização. Perfeito. Então, assim, se eu falo isso para ele no analógico, eu tenho que reafirmar isso no digital. E ponto final nessa história. Não é porque eu tenho um CAD/CAM ali que eu vou fazer tudo de qualquer jeito. Ah, mas às vezes não fresa a parte interna de uma faceta. Chama-se problema de eixo de inserção na hora de colocar essa peça no bloco. Aí o técnico ele tem que aprender também tecnologia e aprender a mexer nessa área. Ele vai ter que fuçar lá e mexer por conta. Porque às vezes a máquina vem com um determinado padrão que a nossa odontologia não tem padrão. E aí a máquina se confunde. Então o técnico tem que ter expertise de saber que ele vai ter. Além de ser técnico, tem que saber um pouquinho agora de tecnologia. Senão a gente vai ficar lá no giramundo. Maravilhoso. O giramundo na cabeça. Gente, eu queria... Nossa, o tempo passa, o papo tá... Eu estou em Cuiabá, tá aqui, tá calor, mas é impressionante como tá quente essa conversa, gostosa. Mas antes de ir para o encerramento, para as considerações finais de cada um, eu não posso deixar de juntar um pouquinho do que eu estou ouvindo de vocês, aí essa super aula que eu estou escutando aí dos três, para falar um pouquinho sobre a parte do investimento, a parte do planejamento. E o planejamento não é só o planejamento do caso, é planejamento do seu modelo de negócio também. E eu escutei em algum lugar, Daniel, que você é do tempo que o protético ele comprava os equipamentos e depois não tinha dinheiro para comprar um telefone fixo. E aí ele tinha que pegar a fichinha e ir lá no orelhão para poder ligar para o dentista. Eu escutei em algum lugar você falando isso daí. O que mudou daquele tempo para cá? Do técnico que compra e o CAD/CAM, a promessa do plug and play, e daí ele vê que o faturamento cai e ele fica desesperado e não consegue pagar a prestação. O que mudou, Daniel? Não, hoje mudou bastante coisa, né? Hoje, como eu citei no começo, né, tem tanta tecnologia embarcada em tudo que a gente faz, né? E aí eu volto a repetir, né? Hoje um celular custa a mesma coisa que o computador, né? E eu estou com o meu computador aqui aberto para entrar no meeting digital e o celular, eles custam a mesma coisa. Então, assim, né? Hoje a gente tem que saber qual é o tipo de investimento que a gente vai fazer ou se a gente vai gastar dinheiro, né? O que mudou é que, como eu citei, né? O próprio paciente ele acaba escolhendo o tratamento que ele quer fazer, né? De tanta informação que já existe no processo todo. Então ele já chega que eu quero uma cor BL1, eu quero um Emax, eu quero... E aí ele já pede, né? Então, eu quero um sorriso doador, eu quero ter o sorriso do Elvis Presley. Isso. Aí você não tem aquele scanner, né? Sabe, tipo, eu indiquei um dentista para um amigo que anda de motocicleta comigo e ele falou assim, cara, adorei esse dentista. Eu falei, por quê? Ele falou assim, primeiro, ele não molda, ele escaneia. Segundo, ele não usa motor, ele usa laser. Então, assim, mudou muito. Mudou muito. Eu sou da época que o cirurgião ele esculpia um padrão de cera na boca do paciente, esquentava um alfinete, fincava no padrão de cera, sacava e mandava assim, numa aguinha, num potinho com água. Faz a fundição. Doutor Mitil Sagai, doutor Mitil Sagai. Lembra? Eu pegava serviço lá, eu era boy. Ele fazia núcleo. Doutor Mitil Sagai. Cera da Care, que era um bastão que ele flambava na lamparina e encaixava no dente do paciente para fazer um núcleo.
E aí ele fincava o alfinete, tirava o alfinete e mandava, falava assim, núcleo. Doutor Vitinho. Então, hoje, chegar um escaneamento intraoral, né? O que a gente tinha antes, né, nos nossos primórdios, que quando eu comecei, o Davi fazia isso também, já fez muito disso também, que a mudança, ela é gigantesca. Eu não, o único velho aí é você. Você fazia troquel alveolar, meu. Você desgastava o troquel no recortador de gesso. Não vem não. Você é da minha época. Um pouquinho antes que eu comecei, mas... Então, hoje é fascinante, né? Você fazer... Na década de 90, eu comecei a tentar aprender a fazer faceta pura, em lay-on-lay de cerâmica pura, né? Sobre refratário. Era um Deus nos acuda. Hoje está tudo muito mais fácil, né? E quando veio a cerâmica injetada, então, essa transformação já veio... Puxa, dá para injetar cerâmica, né? Então, sabe, eu passei por bastante mudança, né? E hoje eu sou muito fascinado com a coisa, né? Quando vem uma peça feita no CAD, eu vejo na rede social, vocês colocando as coisas, eu escuto os podcasts, e eu faço isso, eu faço aquilo. Até o Bruninho, que você citou. Você está no laboratório do Bruninho, Thiago? Não, hoje eu estou no Smiley aqui em Porto Alegre. Ah, tá. O Bruninho coloca as coisas e a gente fala. Eu tenho uma amizade também com o Bruno. Eu falo Bruninho, mas ele tem 2 metros de altura, né? Então, e ele fala umas coisas, e aí outro dia eu falei com ele, ele falou, lembra daquele vídeo que eu te mandei, eu formatei meu celular, não tenho mais o vídeo. Então, assim, é tanta tecnologia que hoje tudo é guardado nas nuvens, né? Tudo é guardado nas nuvens. Então, vamos guardar nas nuvens e os vídeos têm que estar guardados nas nuvens, as informações nas nuvens. E aí, uma vez eu estava num congresso, ele falou assim, mas se não tiver nuvem, então, se não tiver nublado, ninguém pega o arquivo. Né? Ninguém pega o arquivo. O Jefferson Calgaro falou isso num dia do congresso, falou assim, então se não tiver nublado, não tem arquivo. Né? Se não tiver nebuloso, então, né? Nebuloso. Então, eu vejo que o meu primeiro computador que eu comprei tinha 4 GB de HD. Hoje, você tem 2 teras nas nuvens. Né? Você paga por mês um aluguel de espaço. Hoje, um vídeo tem 4 GB. Então. O nosso celular hoje tem mais tecnologia embarcada do que a missão Apollo que pousou na Lua. Tem mais informação de dados do que a nave que pousou na Lua, né? Impressionante. Sem dúvida, Kogut, sem dúvida. Olha, gente, mas olha só, mas ainda assim... Diz aí, Davizão. Mas ainda assim, agora é para jogar a lama no ventilador, mas ainda assim o maior computador no mundo não tem as mesmas funções de uma ameba. De uma ameba. A ameba não serve para nada, mas ela consegue ser melhor que o melhor computador. Graças a Deus, né? Graças Por isso a Deus. que eu afirmo que todas essas máquinas que estão aí no mundo dependem de nós. E a ostentação de um telefone, essa história que o Dani comentou, acho que se eu tiver errado, Dani, você me corrija, é a história do meu pai. Né? O meu pai conseguiu montar um laboratóriozinho pequenininho e não tinha telefone, porque telefone era um valor absurdo, era um patrimônio, né? Entrava esse negócio de... Você ganhava ações, você comprava ações. Usava-se para fazer troca de uma casa. Né? Você trocava por carro, você alugava. Você trocava por carro, você fazia negócio com imóveis. Então, assim, então esse processo, né, como hoje, por exemplo, a gente vive isso, só que com outros objetos da tecnologia, né? Com outros fatores ligados a outros mecanismos, porque realmente, né, você ter um telefone, você poder se comunicar com alguém, né? Ter isso dentro de casa era um privilégio, era um comodismo, era um conforto e luxo. Hoje você ter um telefone é uma coisa mais simples do mundo. É o que eu espero que essa tecnologia que a gente tem hoje, que eu mais desejo, é que essa acessibilidade se torne cada vez mais próxima de todos. Como hoje é um telefone, né? Hoje um CAD/CAM, um sistema digital custa caro, que ele custe menos todos os dias, né? Que ele possa estar dentro de cada laboratório, cada consultório cada vez mais forte, para que a gente comece a ter
modos operantes mais confortáveis. Sem dúvida, mais tempo para sermos humanos. Alguém falou aí de Alexa, né? Vai chegar o dia que você vai dizer, Alexa, faz um 22-1 aí de Emacs com base no arquivo 32 que está aí na... ainda tá longe. Acho que essa ideia é boa, hein? Vamos trabalhar nela. Ainda tá longe, mas assim, gente, olha, papo maravilhoso. Eu vou passar as minhas considerações e depois devolver aí para o Thiago e as considerações finais de vocês. Minha visão, tá, gente? Sujeita a erros e enganos. A próxima grande revolução na odontologia vai ser a revolução da gestão e da comunicação, através das ferramentas digitais que nós temos disponíveis e através do talento desses técnicos e dentistas que fazem a diferença na odontologia do Brasil, que é reconhecida no mundo inteiro. Thiago. Quando a gente fala de ferramentas digitais, a gente não está falando só de fresadora, de impressora, de scanner intraoral. A gente está falando desse celularzinho que você coloca na bancada para poder controlar a produção do seu laboratório, usando o Trello, por exemplo. A gente está falando de se preparar digitalmente para receber os trabalhos do dentista, por exemplo, ter um fluxo em que você defina para o dentista qual que é a melhor forma de recebimento daquele arquivo. Então, quando a gente fala de ferramentas digitais, de ser digital antes de ter o digital, não é só na forma de produzir, mas na forma de se comunicar, na forma de se organizar também, né? Então, Daniel, adorei o que você falou da nuvem. Essa parte da nuvem, por exemplo, desde que eu vendi o laboratório em 2018, até hoje, pelo menos uma vez a cada 2 meses, tem algum dentista que era professor da UFMG, por exemplo, me falando, Thiago, você tem aquele trabalho de tal pessoa, de tal paciente ainda? E eu tenho, porque está tudo salvo no meu Dropbox. E eu passo para ele do meu Dropbox pelo WhatsApp para ele imprimir lá. Então, hoje, as ferramentas digitais são essas e a grande questão aqui é modelo de negócios. Defina o seu propósito, defina o seu modelo de negócios e escolha quais são as ferramentas digitais adequadas para você. Davi. Cara, é isso aí que vocês falaram e assino embaixo. É o modelo de negócio que você precisa primeiro fazer uma eleição e dentro desse universo, quais são as peças-chave para que eu consiga gerar produção dentro do meu negócio, né? Porque às vezes a gente começa a ficar perdido, achando que precisa disso, precisa daquilo, e às vezes o que falta realmente é o conhecimento para operacionar aquilo que você precisa para engajar dentro daquele mercado que você deseja. Tem certas coisas que eu tenho desejo de ter, mas não faria um investimento nesse momento, porque fazendo contas, e não precisa ser contas tão profundas, diria que não seria neste momento uma coisa viável para mim, devido ao fluxo de quantidade de serviços que eu tenho. Quando essa máquina estiver mais acessível... então assim, eu tenho uma parte digitalizada, gostaria de digitalizar um pouco mais a fundo, mas as máquinas, para mim, dentro do meu universo, ainda fogem um pouco da minha possibilidade. E eu não tenho vergonha, eu falo isso para as empresas, eu falo, olha, eu teria que ter uma demanda um pouquinho maior, e hoje eu não faria isso comigo para que eu tivesse essa máquina. Mas eu tenho certeza que elas vão começar a custar mais barato, e aí, nesse momento, eu vou poder fazer essa aquisição e trazer isso para o meu modelo de negócio atual. Então, acho que é dentro desse ponto de vista que eu imagino. Agora, o que precisa fazer é procurar pessoas adequadas para ajudar essa orientação, né? A K2Go pode fazer esse trabalho, porque eu, por exemplo, assim, eu não tenho condições de fazer tudo dentro do laboratório. Eu amo produzir prótese. Eu deixaria essa parte para outras pessoas. E que outras partes? As partes extremamente importantes, são órgãos vitais dentro de uma empresa. Setores administrativo, comercial, logística e todos os outros correlatos que estão ali, periféricos, que às vezes a gente nem dá importância. Que é o que faz a engrenagem funcionar e que faz a locomotiva se mexer no trilho. Né? As pessoas às vezes falam assim, não, eu sou um ótimo técnico, vou fazer disso um laboratório de negócios, um modelo de negócios perfeito. Não, você tem que focar em produzir, ele tem que abrir mão de outras coisas para que senão o negócio não funciona. Então, falando de modelo de negócio, meu ponto de vista é esse, né? Você tem que fazer parte de um investimento para outros setores, mesmo que você queira trabalhar sozinho. Né? Isso aí. Maravilhoso. Você, Daniel. Tá no mudo, Daniel. No mudo aí, cara. Acabou aqui a bateria do negócio. Tá. Voltou. A tecnologia nem sempre funciona, né? Não funciona. O fio é melhor. Carrega rápido, mas não tá carregando não, viu? Esse negócio não tá funcionando.
Fica comprando no Xing Ling. Pior que é mesmo. Esse é original. Eu concordo em grau, número e gênero e totalidade, tudo que vocês falaram, né? Eu confesso que, por mim, eu gostaria de ser consumista na parte de prótese odontológica, né? Tudo que sai novo dá vontade de comprar, dá vontade de ter, dá vontade de poder usar para fazer, mas não é assim que funciona, né? Você precisa saber realmente que ele vem agregar. Você precisa ser digital primeiro para comprar uma impressora, né? Você precisa ter um número de terceirizações de impressões para valer a pena comprar uma impressora para que você faça o seu produto acontecer, né? Então, o que a gente pensa, o que eu penso lá no laboratório, meu pai, meus irmãos sempre pensaram assim, o Davi também. Primeiro eu preciso vender para saber se eu consigo produzir essa venda, para depois comprar equipamentos, né? É claro que se eu pudesse, eu compraria outra máquina, compraria mais 2, 3 impressoras e assim por diante, né? Mas o meu plano de negócio hoje, do que nós estamos vivendo por ano, como que nós fazemos tal produto e quanto nós fazemos, aí nós vamos saber se adquire ou não, né? E a gente falou de pessoas, né? De agregar pessoas e as pessoas fazem, acontecem. Eu, quando recebo uma mensagem que eu citei, né, no Instagram, por exemplo, vou te mandar as fotos, só falei assim, você manda lá para o e-mail do laboratório, do cadastro do laboratório, e informa elas que você precisa que mande buscar alguma coisa aí no seu consultório, porque este é o caminho. Eu vou continuar te respondendo tudo por aqui, mas o caminho é lá, para chegar até a triagem. Na triagem, a gente vai identificar tudo que tem no seu trabalho, né? Então, como o Davi falou, cada pessoa agrega. Como é que eu faço para pagar, então? A pessoa para pagar é a financeira. Tem vaga para consultor na K2Go, viu, Daniel? O dia que você encher de saco de fazer dente, você manda o currículo aí, a gente conversa, cara. Tudo que você está fazendo que a gente procura aplicar. Olha, é como o Davi, a gente comentou aqui, o Davi, éramos só nós 4, né? E todo esse processo, o Davi teve junto também lá no laboratório, e para fazer com que tudo isso acontecesse dessa forma, é exaustivo para nós que não temos essa informação, porque a gente estuda para fazer o dentinho, aplicar cerâmica, né? Identificar a cor, como você falou, né? Então, a gente citou no começo, o consultor financeiro que nós temos hoje, até ele entender que, poxa, por que esse funcionário ele faz menos? Porque, né? O outro faz mais, porque é um produto diferente, é um trabalho diferente, a identificação da cor. Outro dia eu falei para uma cliente, falei assim, olha, eu não vou conseguir fazer esse central aqui, você não quer mandar para o Davi, não? Jogou a bucha. Maravilhoso, gente. Bom, pessoal, primeiro, muito obrigado. Travou o dele ali, né? Primeiro, muito obrigado aos 2 irmãos que estão aqui com a gente, né? E para poder finalizar aqui, eu queria convidar vocês, como disse o Daniel, né? Hoje em dia, a parte digital também está na educação. Então, se você ainda não conhece a comunidade K2Go, acesse aí no Instagram, @comunidade K2Go, ou o site k2go.com.br, e lá tem cursos gratuitos, por exemplo, de CAD, curso de enceramento com a Priscila Rizzi, que estava aqui com a gente nessa live também, curso de molde de transferência com o Darlos, que estava aqui nessa live também. O Ricardo Kimura, na última live, prometeu que vai trazer um curso dele de impressão 3D também lá. Tudo, pessoal, gratuito, na faixa, não precisa cadastrar nem e-mail. É entrar e aprender. E se você quer divulgar o seu trabalho, é uma rede social de odontologia. Coloca lá artigo, perguntas, a comunidade vai te responder. Muito obrigado, Davi, Daniel, Kogut e a todos que estavam aqui com a gente. Boa noite e um abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu, obrigado, galera. Abraço, gente. beijo, irmão. Valeu, gente. Beijo, Thiagão, valeu. Beijo. Tchau, Valeu, beijo obrigado a grande, todo mundo aí, pessoal. Todos aí participarem. Tchau, tchau. Valeu.